Proteção é a palavra que deu uma brecha para o Vasco voltar a ser grande, a disputar grandes títulos. Vai por mim, mesmo que você não esteja gostando da gestão de Pedrinho, é inegável que ele salvou o time de um Titanic chamado 777. E a partir dessa situação, abriu uma brecha para o ressurgimento do Cruz Maltino. E eu vou te falar aqui alguns sinais e ao mesmo tempo algumas dicas do retorno do Gigante da Colina. Não vai ser fácil, será a longo prazo, mas dá uma olhada. O próprio Vasco da Gama tem as suas soluções. É isso mesmo, é só ver a história do clube. É uma enciclopédia do que não fazer para acabar com o clube. Não tô zoando, papo reto, vamos voltar no tempo. Final dos anos 30, início dos anos 40, uma diretoria tão amadora que acreditou em uma feitiçaria vinda de um jogador adversário e um sapo enterrado em São Januário. Eu explico. E claro, respeito a todas as religiões é fundamental. Pois bem, era jogo do Campeonato Carioca no dia 18 de fevereiro de 38. Vasco da Gama e Andaraí. O favoritaço Cruz Maltino iria enfrentar o saco de pancadas do Cariocão. O jogo foi nas Laranjeiras, estádio do Fluminense. Porém, ele atrasou um pouco por um detalhe complicado. Tava um dia muito chuvoso e o Andaraí já estava em campo. E o Vasco, cadê? Atrasado. Tava demorando muito. E aí o time do Andaraí, que não tava bem no campeonato, tinha esperança de ganhar de WO. Uma informação mudaria os rumos da situação. Um táxi com pelo menos 5 jogadores vascaínos sofreu um acidente com um caminhão, pelo que procurei nada fatal, porém machucou os caras. Eles queriam jogar a partida. Tá aí uma lição para os jogadores de hoje em dia. Isso fez o jogo atrasar um pouco mais e o Andaraí aceitou o desafio. Final da partida, 12-0 para o Vasco, sem dó, sem piedade. O suposto problema veio do banco, do jogador reserva Arubinha, que jogou uma maldição para o Clube de Regatas Vasco da Gama, dizendo que em 12 anos esse time aí não ganharia um carioca, alugando um condomínio na cabeça dos dirigentes vascaínos. Entretanto, conforme o tempo ia passando, os caras iam ficando mais preocupados. E tem mais, Arubinha tinha falado que ia enterrar um sapo em São Januário, fazendo os cartolas até pagar o jogador para saber onde estava aquele sapo. Sim, houve uma caça ao bicho sem sucesso, isso porque Arubinha disse que não tinha sapo algum ali, mas a praga foi lançada, todo mundo ouviu, e ela terminou mais cedo do que se esperava, por dois motivos, chamados Ciro Aranha e Ondino Vieira, presidente e treinador, respectivamente, que com a genialidade de Ademir, mais formações de alguns jogadores e contratações de outros, formou o lendário Expresso da Vitória. E eu entendo, estávamos no início do profissionalismo no futebol brasileiro. Não dá para exigir muito. É só um exemplo do que gestores amadores são capazes de fazer. Um estrago, e hoje em dia amadorismo e folclores têm que ser respeitados, porém não há mais espaço para isso. Crises políticas, como aconteceu no final dos anos 60, protagonizadas por Reinaldo Reis, em que quase tiveram resultados graves. Cerca de 300 torcedores unindo as torcidas organizadas do Vasco, esquecendo suas diferenças, liderados por Dulce Rosalina e Abílio Valente, após a derrota por 2-0 contra o Botafogo pelo Robertão, o desastroso Campeonato Nacional Roberto Gomes Pedrosa de 69, o estopim para a galera repudiar a continuidade do presidente Reinaldo Reis. O vascaíno estava sem paciência, 11 anos sem títulos. Os campeonatos estaduais na época ainda eram um glamour. Nesse período, antes do Reinaldo, passaram mais 5 presidentes, nenhum com soluções. Baixas e gritos querendo Ciro Aranha de volta no dia da votação da cassação de Reinaldo é algo que os antigos vascaínos não vão esquecer. E quando a votação estava caminhando para a derrota de Reis,
Eis que a luz do clube foi apagada. O jornal Globo conseguiu uma foto com uma mão no disjuntor. Segundo o mesmo, era a mão de um jovem de 25 anos, chamado Eurico de Oliveira, mais tarde muito conhecido pelo nome de Eurico Miranda. É, a mão do Eurico. É o mesmo nome da série e tudo mais. Às vezes eu me pergunto aqui, será que é real mesmo? O meu questionamento é em virtude pela treta que o Eurico teve a vida toda com a Rede Globo. Todavia, para não fugir do assunto, o que eu quero dizer é que as brigas políticas no Vasco são bem tradicionais. Digo briga mesmo, de quase sair na mão e tal. Uma total falta de profissionalismo. Aliás, muito da culpa do futebol brasileiro estar em crise é muito dos nossos dirigentes amadores. Se comparar com a Europa, os dirigentes brasileiros são muito fracos. Basta você fazer um arroz com feijão, ser um pouco mais organizado que os outros, que os resultados vêm. E naquele tempo mesmo, é um exemplo claro disso. Basta ter um novo presidente, o Agatirno da Silva Gomes, ser um pouco mais organizado do que os outros que passaram no clube, assim igual, comparando com os outros presidentes dos outros clubes, para finalmente sair da seca. E aquele garoto de 25 anos se tornou um dos maiores dirigentes da história do futebol brasileiro, e não é segredo pra ninguém isso. Também não é segredo o seu poder nos bastidores, a sua influência. O cara era brabo, e ele disse uma coisa uma vez no programa do Milton Neves que eu nunca mais vou esquecer. Além de uma baita lição no Neto, ele disse que tem jogador que acha que só porque jogou bem no campo, jogou uma bola ali, acha que pode também ser um bom gestor. Coloca ele em qualquer cargo no futebol e ele vai se dar bem. Não é bem assim, são coisas totalmente diferentes. O caminho para ter um know-how na direção esportiva não precisa passar pelo campo. As qualificações são outras, que falta demais no futebol brasileiro. E essa palavra é de doer e tem a ver com o próximo capítulo. No português, significa saber como, os conhecimentos práticos da função que você está exercendo, enquanto as brigas de poder se tornavam tradicionais no clube Vasco da Gama. Outro problema estava surgindo em 89, na gestão de Antônio Calçada, com as vendas de Romário e Giovani. O Vasco estava equilibrando suas contas. Final dos anos 90, o Bank of America resolveu fazer negócios com Cruz Maltino e milhões de dólares apareceram em São Januário. Era o maior orçamento do Rio de Janeiro. Final do milênio, um novo presidente, Eurico Miranda, e junto dele uma guerra de bastidor com uma gestão agressiva, com pessoas, parceiros, inclusive investimentos. A princípio, pelo seu conhecimento de gestão no futebol, vieram alguns resultados, porém a médio e longo prazo ele caiu no seu próprio argumento, que eu resumo como know-how. Era um baita gestor ali do puro futebol, porém o esporte engloba outros setores onde ele não prestou atenção e o clube começou a entrar em uma bola de neve. A disputa pelo poder é intensa e as últimas eleições ocorreram no ano passado com uma vitória de Pedrinho com 64,2% dos votos, e seu início de gestão não é diferente, veio com uma bucha. A 777 Partners é uma empresa de investimentos privados que tem a sua sede em Miami, nos Estados Unidos. Foi fundada em 2015 e concentra em 7 setores. A empresa se tornou sócia majoritária da SAF do Vasco em 2022 e está enfrentando uma crise terrível e piorou após a revista norueguesa Josimar Football publicar um artigo que colocava em dúvida os ideais da empresa. Isso porque ela tem dificuldade de atrair
investimentos pesados. E no início de julho de 2023, a revista, que tem o nome em homenagem a um ex-lateral do Botafogo e da seleção brasileira, Josimar Higino Pereira, elaborou um dossiê em referente a documentos judiciais dos Estados Unidos que acusavam as empresas da 777 de principalmente os compromissos em honrar as finanças e a origem delas. E se bastava a denúncia da Josimar, assim que a 77 negociou com o Everton, a coisa escancarou. Tradicional clube de Liverpool, lado azul da cidade, fundado há 146 anos, simplesmente colocou em exposição todos os crimes que a revista verificou na justiça americana. Pedrinho e sua equipe não perderam tempo, acionaram a justiça em favor da defesa do Vasco. O Cruz Maltino pode ter criado um reset e a maior oportunidade de ressurgimento desde a virada do século, a maior brecha. Pedro Paulo de Oliveira é ídolo, seus gols, assistências e títulos o levaram ao Hall da Fama. Ele é muito campeão pelo Cruz Maltino, faz parte daquele elenco da gloriosa Libertadores da América de 98. Infelizmente, devido a tantas lesões, Pedrinho não pôde mostrar todo o seu potencial, e tal fato é em virtude a um desequilíbrio no quadril descoberto pelo médico Newton Petroni, e tudo isso gerou nele uma instabilidade na saúde mental muito forte, o que fez ele ser vítima de uma depressão superada com a sua determinação, a mesma que lhe fez chegar à presidência vascaína e blindar o clube das atrocidades da 777. Vem promovendo a base, resultados excelentes durante os jogos do Brasileirão, retorno de um ídolo e uma possível super venda da SAF que pode trazer muito dinheiro para São Januário. Além de evidenciar o seu trabalho, isso tudo traz muitas esperanças ao torcedor vascaíno, principalmente em relação às últimas notícias aí. E se confirmadas, a credibilidade do Pedrinho no Vasco será uma montanha em relação a outros que querem apenas o poder. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, nada confirmado. Se os negócios com Bin Salman forem prósperos, o Vasco será o clube mais rico da América do Sul, sem dúvidas. É petrodólar, querido. Tem um vídeo aqui no canal contando a história do futebol na Arábia Saudita e joga uma palha sobre o poder da Aramco. A estatal é a maior companhia petrolífera do mundo, assim igual o fundo de investimentos públicos que coordena os 4 grandes clubes da Arábia Saudita, tem como seu dono Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita. As negociações estão intensas. O objetivo dele é manter a SAF, que no momento pertence à ACAP, uma seguradora que assumiu o controle da 777. A ACAP não está interessada em administrar o futebol, vão facilitar a venda. Ao menos é o que tudo indica. O investimento dos sauditas com o futebol é pesado. Adquiriram Newcastle e fizeram contratações como Cristiano Ronaldo e Neymar. A Copa do Mundo de 2034 vai ser lá. E se você acha que é o dinheiro árabe o sinal do crescimento Cruz Maltino, você está enganado, pois nada vale o dinheiro para uma equipe sem mentalidade. E aí está o principal motivo de eu acreditar na volta por cima do Vasco. Pedrinho disse que não vai desistir da SAF e que não há negociações com os árabes. Se ele continuar nessa pegada, é um ótimo sinal. Não é questão de poder, não é alimentar o ego, é Vasco, é mudar toda a história relacionada a brigas, só deixar as boas tradições, complementando com uma nova mentalidade para voltar ao protagonismo. E no próximo episódio eu vou provar para você, vascaíno, que esse problema não é exclusivo do Vasco, é do futebol brasileiro. Só que eu vou mostrar na prática, pois temos um exemplo de sucesso dentro do nosso território que dá aula em qualquer clube grande. Eu espero uma jogada de mestre de Pedro e sua equipe administrativa. Espero que ele possa aproveitar essa oportunidade de virar a mesa para uma torcida que mais do que merece voltar aos tempos de glória. E para a criançada que ainda não sentiu a sensação de ver o Vasco no topo do futebol brasileiro e sul-americano, fiquem com Deus. Tamo junto.